A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Lívia Fraga Vieira, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e hoje nós vamos falar sobre a educação, o atendimento em creches e pré-escolas no Brasil, quais são essas características e as bases legais desse atendimento no Brasil hoje. Antes disso, é importante a gente levar em conta que hoje, né, a socialização da criança pequena, dos bebês e das crianças pequenas, assume formas novas, principalmente com o uso socialmente generalizado de instituições coletivas de cuidado e educação exteriores à família. Esta educação, então, ela passa nas últimas décadas, ela passa do domínio exclusivo e privado da família para o domínio público, compatíveis com uma atenção maior ou menor dada, né, pelos governos ao papel das famílias e às instituições de cuidado e educação. Isso tem a ver com as concepções também da criança, com as concepções de família, mais ou menos conservadoras. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma onda enorme de neoconservadorismo que coloca em xeque, né, essas novidades em termos da socialização da criança. Essas mudanças, elas foram devidas à ação dos movimentos sociais no Brasil, sobretudo a partir da década de 80, final dos anos 70, com um processo de redemocratização, com as lutas pelas liberdades democráticas no Brasil nesse período contra a ditadura civil-militar, e com as mudanças também sociais, demográficas, né, o Brasil passando por um processo de urbanização acelerado, com mudanças na organização das famílias, que diminui de tamanho, maior presença da mulher no mercado de trabalho, e uma associação também, uma vinda para o Brasil entre a creche e o feminismo, no sentido de que a creche é um equipamento social fundamental para garantir a participação das mulheres no trabalho e na vida social. Esse aumento, né, da oferta de educação infantil, nesse contexto demográfico propício, ele também se relaciona com a evolução dos saberes sobre a criança, sobre as instituições e sobre os sujeitos que se ocupam diretamente do cuidado e da educação dessa criança, nessas instituições coletivas, onde são observadas mudanças conceituais. Então, a criança ela passa a ser concebida como sujeito de direitos e como sujeito pedagógico capaz de aprender e interagir desde bebês. Isso vai se refletir na legislação pós-ditadura militar e pós-Constituição Federal de 1988, que inauguram, que a gente pode chamar da era dos direitos para a criança de 0 a 6 anos no Brasil. Então, o que essa legislação vai estabelecer? A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, o Plano Nacional de Educação, tanto de 2001 quanto de 2014, vão definir que a criança de 0 até 6 anos tem direito à educação, que deve ser desenvolvida em creches e pré-escolas. Esta criança tem, além desse direito, né, ele deve ser garantido pelo Estado. Então, a educação dessa criança é dever do Estado, é uma atribuição principal do município, que deve agir em colaboração com Estados e União para garantir o acesso e a qualidade nas creches e nas pré-escolas. Ela é a primeira etapa da educação básica, então,
cuja oferta tem que estar regulamentada dentro dos critérios educacionais. Então, creche e pré-escola passa a estar dentro dos sistemas educacionais. Ela integra a política de financiamento com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, criado em 2007, renovado agora a partir de 2020, incluindo a creche. E compõe também as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Então, a meta 1, ela é específica, dizendo que o Brasil, os sistemas educacionais devem universalizar até 2016, então nós já passamos disso, a educação na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos de idade, até o final da vigência do plano, que é 2024. É importante reforçar que, a partir de 2009, houve também uma outra mudança na Constituição Federal que definiu que a pré-escola, a partir de 4 anos de idade, até os 17 anos, nós temos a obrigatoriedade escolar. Então, temos a obrigação, tanto do Estado de oferecer, como das famílias, de garantir a frequência das crianças desde a pré-escola dos 4 anos de idade. A creche, ela continua opção da família. Nós não podemos obrigar que uma família, né, coloque seu filho de meses na creche. Não é uma obrigação da família, mas é uma obrigação do Estado, é dever do Estado oferecer para todas aquelas famílias que demandam e precisam deste atendimento da creche. E isso é muito importante. Então, essas mudanças introduzidas, elas levaram também a uma nova identidade, uma nova exigência de formação que foi atribuída ao educador, ao professor que atua nessas instituições de educação infantil. Então, essa educadora, porque são a maioria mulheres que atuam na educação infantil, mais de 97% das docentes são mulheres nessa etapa da educação básica. Então, ela é caracterizada como um docente que deve ter uma formação em nível superior, em cursos de pedagogia, de licenciatura, podendo ser admitida uma formação de nível médio na modalidade de curso de magistério normal. No entanto, mesmo sendo admitido isso, há um entendimento crescente da nossa sociedade da importância de uma melhor qualificação para atuar com essas faixas etárias. Então, hoje, pelo censo escolar, quase 80% das docentes que atuam tanto nas creches como na pré-escola já têm um nível superior. Nós não vamos entrar aqui na qualidade da formação, porque a gente sabe que nós temos um problema também na formação de professores, muito realizada em cursos de instituições privadas, nem sempre com qualidade. Então, a gente sintetiza uma definição de educação infantil como sendo uma educação e um cuidado das crianças de 0 a 6 anos, de caráter não obrigatório para crianças de 0 a 3 anos. Ela é a educação e o cuidado compartilhados com a família, que acontecem em espaços institucionais não domésticos, coletivos, públicos e privados, nomeados de creche pré-escola, consideradas instituições educacionais que integram sistemas de ensino segundo regulamentação específica, de acordo com a legislação educacional, submetidos ao controle social. Então, articula de forma indissociável cuidado e educação. Padrões básicos de funcionamento são exigidos, como infraestrutura, insumos, como livros infantis, brinquedos, para dar condições para que essas creches e pré-escolas cumpram a sua finalidade educativa com qualidade. Para responder o objetivo de promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos, nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. E, em segundo lugar, promover a igualdade de oportunidades para homens e mulheres no trabalho e na vida social,
Isso se relaciona com o direito social de trabalhadores, homens e mulheres, urbanos e rurais, a assistência gratuita de seus filhos em creches e pré-escolas, direito que está escrito na Constituição, no capítulo 5º dos direitos sociais. E como na nossa sociedade a criação e educação de filhos pequenos tem sido, sobretudo, responsabilidade feminina, e hoje nós temos uma quantidade cada vez maior de mães solo no Brasil, a educação infantil assume o papel de promover a igualdade de acesso ao trabalho para homens e mulheres, facilitando que mulheres trabalhem fora de casa. Ao permitir que os pais ou responsáveis combinem as suas responsabilidades pelos filhos com as suas atividades profissionais, a educação infantil também pode ser entendida como uma política de apoio à família e como parte de uma política de apoio ao trabalho. Então, embora a legislação então reconheça tanto os direitos da criança como os direitos de trabalhadoras, sobretudo, e isso é fruto de muitas lutas, como a gente já apontou, nós sabemos que ainda temos um caminho para percorrer para efetivar essas políticas, esse acesso. Olá, companheiras. Eu sou a professora Olga Freitas, eu sou professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e também professora universitária. Eu sou pedagoga de formação e de coração, sou mestra em neurociência do comportamento, doutora em educação, agrego aí a minha caminhada, né, profissional, acadêmica, pessoal e de lutas, né, algumas outras especializações, e atualmente também coordeno o setorial de educação do PTDF. Eu faço um link com as aulas da professora Lívia, que dialogou sobre as creches como direito da criança, mas também como direito das mulheres, e numa perspectiva de que nós consigamos refletir como mulheres, como profissionais, como pleiteantes, né, ao espaço político nacional, nos estados, e que nós, como mulheres de luta, também tenhamos nas nossas plataformas estratégias, ações, propostas, políticas que valorizem o trabalho da mulher e que garantam a equidade de direitos, sobretudo no mundo do trabalho. Então, para isso, fazendo um link com as aulas da professora Lívia, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a feminização da educação no Brasil, que é a nossa primeira aula, e, na segunda, as relações de poder no interior da escola. Esse é um tema que me é muito caro, foi objeto de pesquisa, né, no meu doutorado, e onde nós podemos traçar, né, um panorama da educação, sobretudo a educação pública brasileira, numa perspectiva ou dentro da cultura sexista milenar que está enraizada na cultura, né, na sociedade, na cultura brasileira, mas também não só no país. Então, o nosso debate é muito nessa perspectiva de nós nos percebermos como a grande força da educação básica, sobretudo da educação pública, e como esta grande força, né, a reflexão que eu proponho, não se estabelece também nos campos de tomada de decisão, né, nos espaços de poder e de deliberações e de tomada de decisão na educação. Então, para que pensemos, né, e dialoguemos muito nesse sentido, eu quero lembrar que, historicamente, a ocupação feminina de cargos de chefias ou de cargos estratégicos nas organizações, historicamente, é bem essa adjetivação mesmo, enfrenta obstáculos diversos, dentre os quais a não aceitação do comando feminino pelo homem, a desconfiança acerca das competências da mulher para essas funções,
além das obrigações familiares e domésticas, que são consideradas quase que exclusivamente de responsabilidade da mulher e acabam constituindo um terceiro ou quarto turno, né, de jornada de trabalho e muitas vezes impactando, inclusive, a decisão da mulher para a busca, né, para que as mulheres aspirem, né, os espaços de comando, né, os espaços de tomada de decisão nas organizações. Bom, esses aspectos, né, há vários outros, mas esses aspectos marcam de uma forma relevante, né, um consenso cultural na sociedade, né, isso vai no imaginário coletivo, isso vai no senso comum, de que chefiar, comandar, coordenar, deliberar, decidir, são ações essencialmente masculinas, as quais as mulheres não estão preparadas para realizar, independentemente, né, do seu nível de escolarização, de aprofundamento ou especialização da vida acadêmica, independentemente da sua qualificação profissional, independentemente da sua qualificação técnica para assumir esses espaços. E aí é isso que vai no imaginário coletivo, né, fundado em conceitos sexistas, né, machistas, seculares, e é o que rege as relações sociais e profissionais e, principalmente, né, rege de uma forma muito naturalizada o pensamento feminino de uma forma geral, né, mesmo com essa significativa expansão da participação das mulheres no mundo do trabalho. Então, essa aceitação da mulher como chefia, como gestora, como ocupante de posições estratégicas e de tomada de decisão, enfrenta esses obstáculos que estão naturalizados na sociedade e que a própria mulher, como costumamos dizer que o machismo é pedagógico, né, é algo que de uma forma muito natural, participa da vida, né, da educação de uma maneira geral de homens e mulheres, ele também acaba se tornando, sendo aceito de uma forma natural pelas mulheres, que muitas vezes, diante, né, da participação do homem nos espaços das organizações, fazem com que ela decline da ocupação desses espaços de poder, e ainda entendendo que muitas vezes ela pode ser melhor qualificada para tal. Bom, essas barreiras que de tão naturais acabam sendo sutis, né? Hoje, nos estudos sobre gênero e poder nas instituições, nos estudos atuais, é denominado como teto de vidro, né, que são as barreiras invisíveis, muitas vezes são invisíveis porque diante do debate social, né, da necessidade de equidade de gênero em todos os campos, tanto no campo doméstico, né, do cuidado dos filhos, do cuidado com a casa, quanto no campo acadêmico, né, na especialização, no exercício também da pesquisa e da ciência, tanto por mulheres quanto homens, quanto na dimensão no espaço do trabalho, né, tanto no sistema público quanto no sistema privado. O debate sobre as competências e a necessidade, né, de igualdade e de equidade de gênero nesses campos vem trazendo à tona algumas ações afirmativas que valorizam a mulher para além, né, do espaço da maternidade, dos cuidados do trabalho doméstico, que vem trazendo um protagonismo da mulher diante de diferentes setores e ações e dimensões na sociedade, e essas ações afirmativas, as políticas públicas que protagonizam o papel da mulher na sociedade, as próprias lutas, né, feministas que evidenciam de uma forma têm evidenciado de uma forma muito ampla, né,
a necessidade, né, de um olhar para outras atribuições e o exercício, né, de outros papéis sociais pela mulher na sociedade atual, vem ganhando corpo e fazendo com que a sociedade, de uma maneira geral, tenha um discurso, tenha uma narrativa de valorização, de entendimento do papel social da mulher como algo muito mais além, né, da maternidade, dos cuidados e das tarefas domésticas. Isso vai no imaginário coletivo e essa valorização da mulher na sociedade também está no discurso de homens e mulheres de uma maneira geral. Mas isso ainda não se configura na prática, né? Então, esse discurso no senso comum, na sociedade de uma forma geral, de valorização da mulher, por vezes também é o que se torna esse teto de vidro, porque se vai no imaginário coletivo que a mulher tem competência para a assunção de outros papéis, que não exclusivamente os papéis, né, de mãe, né, e dos trabalhos, né, do instinto materno, né, dos trabalhos domésticos, mas também para outras áreas que normalmente são consideradas como áreas das tarefas do homem, né, do exercício do papel social do homem, esse discurso que vai no senso comum também pode levar a mulher a crer que, de fato, ela tem suporte, está respaldada socialmente para a assunção de cargos estratégicos, por exemplo, em diferentes organizações, mas, na prática, né, a teoria é outra, e quando a mulher se sente, né, valorizada e sente que é protagonismo, né, das próprias ações e que pode exercer funções estratégicas, especialmente no mundo do trabalho, e também pode reorganizar a divisão, né, do cuidado com os filhos e das tarefas domésticas, ela esbarra em algo que é invisível e que está para além do discurso e da narrativa, que vai no senso comum, né, que lhe nega a ascensão a esses cargos de poder. É importante a gente iniciar mostrando que existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas no Brasil hoje. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgados recentemente, nos últimos 2 anos, pelo IBGE. Então, entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com renda domiciliar per capita mais baixa no país, aquele quintil mais baixo de renda da população, quase 34% das crianças estão fora da escola porque não existe vaga ou porque não tem creche perto da casa das pessoas. Se considerarmos, então, o grupo 20% com renda mais alta no Brasil, esse problema não atinge nem 7% das crianças. Então, aí já mora uma enorme desigualdade de acesso pela renda na educação, na creche no Brasil. Então, se a gente tinha uma ideia de que creche é coisa de pobre, não é verdade hoje no Brasil. As famílias mais pobres têm as maiores dificuldades de acesso à creche. E nós sabemos que a creche é direito da criança, dos bebês e crianças, é direito de mães trabalhadoras e é dever do Estado e dos municípios de ofertar. Hoje, então, nós temos uma taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos no Brasil que não chega a 36%. Então, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso às creches. Isso tem diferenças em relação, como nós já vimos, à renda, à cor, raça, cor das crianças, ao local de habitação. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, então ela está mais prejudicada ainda. Em relação às regiões do Brasil, região norte e nordeste estão menos
servidas em termos de creche. Mesmo assim, é importante a gente reconhecer que hoje a creche ela é a subetapa da educação que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. Né? Nós passamos de um atendimento em 2007 de 1.500.000 crianças para 3.600.000 crianças em 2020. Foi o maior aumento que nós tivemos em toda a educação básica. Isso revela o quê? Revela uma demanda reprimida, uma demanda muito grande por esse atendimento, e, por outro, revela também um esforço, né, dos municípios de fazer esse atendimento dentro daquele padrão, né, da creche como uma instituição de atendimento coletiva que articula cuidado e educação com profissionais qualificados e em espaços físicos com boas condições de atendimento das crianças. Então, a educação infantil ela cresceu significativamente nos últimos anos, mas, no entanto, a gente já viu que não atendeu. Quer dizer, o Plano Nacional de Educação tem a meta até 2024 de atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos. Nós atendemos até agora 36%, e com muitas desigualdades. É importante também mostrar, informar para vocês que, segundo os dados do IBGE, da PNAD de 2018, nós não temos ainda os dados do censo populacional, que deveria ter sido feito em 2020, nós estimamos uma população de 15.522.000 crianças na faixa de 0 a 5 anos de idade. 10.100.000 na faixa de 0 a 3 anos e 5.350.000 de 4 e 5 anos. É importante citar aqui um estudo para a gente verificar a demanda de creche no Brasil hoje. Um estudo que foi feito em 2015, também pelo IBGE, um estudo suplementar que se chamou Aspectos dos Cuidados das Crianças com menos de 4 anos de idade, identificou a presença dessas crianças em 14% dos domicílios no país, o que é muito significativo. Esses resultados mostraram que 84%, mais ou menos, 8.700.000 dessas crianças permaneciam de segunda a sexta-feira no mesmo local, com a mesma pessoa, e que quanto mais nova a criança, tanto maior era o percentual de permanência no mesmo lugar, com a mesma pessoa ao longo da vida. Esse estudo mostrou que 91,8% das crianças com menos de 1 ano ficavam nessa situação. Quando elas já chegavam perto dos 3 anos, esse percentual chegava a praticamente 61%, o que é muito alto. Essa situação, a pesquisa mostrou ainda a concentração de crianças menores de 4 anos em domicílios com rendimento per capita variando de nenhum rendimento a menos de um salário mínimo. Quer dizer, e estes concentraram 74% das crianças nessa idade. Então, quer dizer, quanto mais pobres também os domicílios, maior a presença das crianças de 0 a 4 anos, de segunda a sexta-feira, com a mesma pessoa. Sabe Deus em que condições de domicílio essas crianças estavam e estão, né? Essas informações, elas se tornaram, então, mais preocupantes agora no contexto da pandemia, né, onde estudos mostraram que as condições de moradia de um percentual elevado da nossa população não apresentavam água potável, esgotamento sanitário, o que complicou muito a situação de vida dessas famílias e especificamente das crianças que estavam.
A isto se soma, né, essas situações de moradia e saneamento básico nos colocam e nos colocaram em alerta para a gravidade das condições de vida das crianças pequenas e dos bebês confinados, então, em domicílios com baixos rendimentos no quadro atual da pandemia. Todos nós sabemos que isso não melhorou, pelo contrário, né, houve uma situação de agravamento na pandemia e agora, nos períodos, né, de pós-pandemia, que nós ainda estamos vivendo a pandemia, uma situação de insegurança alimentar gravíssima e um aumento de moradores de rua, né, num quadro muito grave de pobreza e de miséria. E nós sabemos que as crianças de 0 a 6 anos, as crianças pequenas, são aquelas que mais sofrem em situações de calamidades, que é a que nós vivemos. Pobreza e miséria é uma situação de calamidade. Importante também a gente considerar que antes da pandemia, o número de crianças de 0 a 6 anos em famílias pobres já era alto, eram 5.500.000 crianças, são 29% da população nesta idade de 0 a 6 anos. Olá, companheiras! E dando continuidade ao nosso debate sobre a feminização da educação, nesta aula 4, nós vamos conversar sobre as relações de poder no interior das escolas. Então, o retrato que temos hoje é de uma educação básica majoritariamente desenvolvida, exercida por mulheres, porque somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar, mas o exercício, né, dessa educação está muito mais vinculada ao operacional da educação do que ao estratégico. Então, quando vemos que, por exemplo, mais de 50%, né, 60% e pouco por cento das unidades de educação básica públicas hoje no país são escolas de educação infantil e anos iniciais. Se pensarmos assim, né, em números absolutos, sim, nós vamos ver que as gestões dessas escolas, os cargos de tomada de decisão estratégicos dessas escolas são ocupados por mulheres. Sim, porque também, em razão de a pedagogia ser um curso praticamente realizado, né, por mulheres, então elas, né, nós mulheres, somos basicamente todo o corpo de trabalho em todos os segmentos da comunidade escolar dessas unidades, né, de ensino. Então nós somos majoritariamente professoras, funcionárias de escola, responsáveis legais pelas crianças matriculadas e também alunas, né? Então, essas escolas de educação infantil e dos anos iniciais são majoritariamente também, então, gerenciadas, né, administradas por mulheres, porque basicamente só há mulheres nessas unidades de ensino. Porém, quando passamos para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, quando as áreas de conhecimento deixam de ser generalistas, como é o caso da pedagogia, e passam para ser áreas específicas, de acordo com os componentes curriculares ofertados nos currículos de uma maneira geral. Então, nós passamos a ter mais professores homens, e aí sim a carreira magistério, né, majoritariamente. Então, nas áreas específicas, sobretudo, né, nas áreas voltadas para ciências da natureza e matemática, nós temos mais homens atuando dentro das escolas, principalmente na carreira magistério. Então, temos aí muito mais professores, né, de química, física, matemática, biologia, né, história, geografia, educação física, né? Então,
as linguagens artísticas não, que as linguagens artísticas já são mais exercidas por mulheres. Por exemplo, a carreira das artes é a segunda carreira mais composta, né, por mulheres, depois da educação, né, na sequência vem a enfermagem, vem a psicologia. Então, quando nós vimos a entrada do homem, né, no magistério, e ainda assim o homem é minoria, né, na carreira magistério, mas ele começa a ter mais entrada, né, a partir dos anos finais no ensino médio, porque já são adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, os estudantes, já não requerem mais os cuidados maternos que culturalmente, né, é o que se coloca para a escola de educação infantil e anos iniciais. Este homem, como passa a conviver no ambiente escolar, ele também naturalmente é visto como aquele que vai exercer o posto de comando, né, e de tomada de decisões na escola. Então, normalmente, nas escolas de educação, de anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos começar a encontrar mais homens ocupando os postos de tomada de decisão, ou seja, ocupando as direções das escolas. E a grande interrogação, e talvez seja essa, né, que nos mobilize e que vale a pena discutirmos e encamparmos mesmo como pauta, como plataforma, né, de governo, né, como proposta nos legislativos estaduais e no federal, talvez seja a grande reflexão e proposição de ações para essa grande interrogação. Se nós, mulheres, somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar da educação básica, por que também não somos maioria nos espaços de poder e de tomada de decisão? E eu estou falando aqui, nesse primeiro momento da escola, eu tenho uma pesquisa, eu pesquisei as eleições diretas, né, da gestão democrática aqui do Distrito Federal de 2016 e de 2019, e nós vimos que mesmo em 2016 nós tínhamos, por exemplo, em 3 países da América Latina, mulheres ocupando os postos mais estratégicos, né, dos seus países. Nós tínhamos a Dilma Rousseff, que sofreu um golpe misógino e de classe em 2016, mas a Dilma, no segundo mandato de presidenta aqui no Brasil, nós tínhamos a Cristina Kirchner, né, na presidência da Argentina, e nós tínhamos a Michelle Bachelet no Chile. E ainda assim, isso não foi o suficiente, nem foi motivador, né? E vejam que a Dilma Rousseff trouxe, né, no bojo do seu programa de governo, políticas de valorização e de protagonismo da mulher. Isso não foi o suficiente, por exemplo, para inspirar as mulheres para a assunção, né, de cargos de poder. Então, naquele mesmo período, né, se nós olharmos o mapa das secretarias estaduais de educação, nem vou dizer as municipais, nós vamos ver que a maioria do nível, do primeiro escalão das secretarias de educação eram assumidas, os postos assumidos por homens. Nós tínhamos secretários de educação e todo o seu staff também composto por homens. E aí nós vamos do nível central, né, para até chegar às regionais de ensino, que é o nível intermediário. A maioria das administrações, coordenações, em alguns lugares ainda chamam delegacias, né, de regionais de ensino, também ocupadas por homens. E nas escolas, a partir do momento em que deixamos os anos iniciais, vamos encontrar os homens cada vez mais assumindo os espaços de poder. Então, a pergunta é, se somos a maioria, por que não nos colocamos para a ocupação dos espaços de poder quando os homens estão presentes,
muitas vezes declinamos, muitas vezes não temos sequer a coragem, né, de nos colocarmos para a assunção desses espaços, mesmo entendendo, né, que temos, e também as pesquisas comprovam, maior qualificação profissional. Nós, mulheres, né, 2/3 das mulheres da carreira magistério, por exemplo, hoje no país, tem pelo menos uma pós-graduação lato sensu, pelo menos 2/3, né? Temos as experiências, né, de formativas da nossa graduação, a vivência da escola, a flexibilidade, né, para o diálogo comprovadamente muito maior do que a flexibilidade masculina para o diálogo. Então, temos experiência, competência técnica, qualificação profissional, qualificação acadêmica, e ainda assim, onde o homem está, ele está ocupando o espaço de poder, ou a mulher não se coloca. Então, essa é a verdadeira interrogação. Se somos, né, nós que estamos a constituir esses tetos de vidro também, ou ajudando a fortalecer esses tetos de vidro, que até nos permitem enxergar e entender que somos capazes de ocupar os espaços de poder, e ainda assim não o fazemos quando o homem está presente no espaço do trabalho. Então, nós temos uma educação que é feminizada, ou seja, é uma educação majoritariamente composta por mulheres, mas que ainda traz, né, o ranço do Congresso Internacional de 1889, né, que determinou que éramos tão competentes quanto os homens para ensinar, mas porque naturalmente já nascemos, né, para parir e para cuidar da prole, e não porque temos competência técnico-científica, podemos desenvolver, né, a educação, né, ou a própria pedagogia como uma ciência da educação que vai prospectar cenários e que vai desenvolver as lideranças do futuro dentro de uma concepção de sociedade que nós acreditamos que seja mais justa. Então, essa é a grande interrogação que temos a fazer, e aí, fechando, voltando uma conexão com a fala da professora Lívia, né, pensando nas creches como um direito da criança, porque a educação é um direito subjetivo público, né, e a criança é um sujeito de direitos, mas pensando também como um direito da mulher, como uma ferramenta de emancipação e de autonomia da mulher, para que consiga cada vez mais se perceber, né, como uma gestora, administradora, chefe, competente, e que certamente teria tão ou mais condições de lançar a educação ao espaço verdadeiramente transformador que ela tem que ter, um espaço verdadeiramente emancipador. Então, é óbvio que isso tudo só vai acontecer quando nós tivermos, por exemplo, professoras feministas que entendam que a educação é emancipadora, inclusive para a cultura heteronormativa, sexista, secularmente imposta. Nós vamos ter uma maior valorização das creches, por exemplo, dos centros de educação infantil e dos centros de primeira infância, quando, por exemplo, mulheres assumirem o espaço de poder, porque nós, mulheres, entendemos o que as políticas públicas educacionais podem promover, tanto na formação das futuras gerações, quanto emancipar a mulher do agora, né, para que tenha liberdade, tranquilidade e autonomia para buscarem, né, os seus espaços no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, no mundo científico, técnico-científico. Então, nós mulheres que somos a grande força da educação, também precisamos entender que uma educação emancipadora passa necessariamente pelas nossas mãos. Então, como pensar e promover ações afirmativas que encorajem a nós, mulheres, né, a assumirmos espaços estratégicos de tomada de decisão, especialmente na educação, para promover essa educação libertadora.
A luta dos movimentos feministas rendeu frutos legislativos com deveres de garantia de direito às famílias, principalmente às mães, maiores responsáveis pelos cuidados, assim como a mudança de paradigma sobre a socialização da educação, passando da responsabilidade apenas da família, mas também para o Estado, com a garantia de pré-escola e das creches. Porém, hoje a gente ainda enfrenta a desigualdade de acesso a esses direitos, principalmente quando se refere ao acesso às famílias de baixa renda. Quais os avanços legislativos servem como subsídio para a gente reivindicar essa lei através das nossas candidaturas agora, de 2022, e os debates políticos durante o processo eleitoral? E sob qual meta precisamos nos debruçar aí para garantir que essa lei seja cumprida com os direitos das mães e também das crianças efetivados? Eu vou passar a primeira resposta para a professora Lívia. Muito bem-vinda, professora Lívia. Obrigada, Ana Terra, professora Olga. Bom dia. Então, temos 5 minutos, vamos ter que ser sintéticas aqui, né? Em relação aos avanços legislativos, o Brasil, ele é um dos países com uma legislação mais avançada em termos de direitos da criança e na Constituição, em relação também à educação infantil da criança de 0 até 6 anos de idade, né? Então, os avanços que nós tivemos foram inscritos inicialmente na nossa Constituição de 88, onde lá está escrito que a educação é direito da criança, dever do Estado e da sociedade. A LDB fala que essa educação ela é uma educação também como direito, como dever do Estado, e que deve ser compartilhada também com a comunidade, com a família. Então, exige um compartilhamento, uma participação, na medida do possível, das famílias nos rumos da educação dessa primeira infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele avança nessa perspectiva, como também as diretrizes e bases da educação nacional. Então, que vai estabelecer que as creches para crianças de 3 anos, pré-escola para de 4 e 5 anos de idade. Esses avanços, além disso, um avanço muito importante é a criação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, valorização dos profissionais da educação. Com este fundo, criado em 2007, substituindo o antigo Fundef, né, o fundo voltado apenas para o ensino fundamental, nós tivemos também inscrito esse direito ao financiamento da educação infantil. Isso não estava muito claro. Mas, mesmo assim, né, agora com o novo Fundeb também aprovado em 2020, nós temos também um lugar de destaque da educação infantil para que os possam realizar essa oferta, mas também com qualidade, que tem uma referência, então, da qualidade, que é o custo aluno qualidade, que é o CAC, que está inscrito também, que foi constitucionalizado, está inscrito na nossa Constituição e na legislação do novo Fundeb. Esses aspectos, eu diria que são os mais importantes, como também que a Constituição ela instituiu também, estabeleceu que a assistência aos filhos, assistência em creches e pré-escolas aos filhos de trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais deve ser assegurado também, é dever do Estado. Então, isso também mostra que a educação infantil é tanto um direito da criança quanto um direito de trabalhadores, trabalhadoras, e como, né, as aulas já mostraram, e aqui nós vamos poder discutir, né, pela configuração social que nós temos no Brasil e no mundo, as mulheres são sempre as principais responsáveis pelo cuidado direto e da educação também das crianças nessa faixa etária. Então, ela é uma política também importante que avança porque permite que as mulheres também possam exercer um papel de protagonismo na sociedade, tanto no mundo do trabalho, na vida social, na vida política, podendo compartilhar, né, com o Estado, sobretudo, a educação dos seus filhos nessa primeira idade, né, na primeira infância. Então, isso é muito importante.
A meta que nós devemos atingir, inicialmente, é essa meta que foi aprovada no Plano Nacional de Educação de 2014, e que vai findar agora em 2024, atender 50%, né, das crianças de 0 a 3 anos e universalizar o 4 e 5 anos. A gente tem outras questões a abordar aí, nós saímos de uma conferência nacional de educação popular e que também os pontos sobre educação infantil foram bem ressaltados e aprovados nessa CONAP, que acabou de ser realizada agora em Natal, né? Obrigada, professora Lívia. Agora eu vou passar a palavra para a professora. Bem-vinda. Obrigada, Ana Terra, é uma alegria estar aqui, inclusive, né, compondo essa mesa aqui com a professora Lívia. Prazer, viu, professora? E assim, pouco a complementar, né, depois que a professora Lívia colocou, do ponto de vista legal, inclusive do direito, né, da criança à educação, desde a mais tenra idade, né, e também da creche como um direito da mulher também, né, educação infantil garantida, universalizada como um direito da mulher, inclusive como uma política, né, de emancipação para essas mulheres, né, como a professora Lívia bem colocou, secularmente, né, milenarmente, até talvez estabelecidos, os cuidados, né, com a criança estão quase todos, né, sob a responsabilidade da mulher, sob a responsabilidade da mãe, e por isso mesmo a ausência, né, do poder público, da creche pública, para que essa mulher tenha tranquilidade, né, para desenvolver seus outros papéis sociais, inclusive, principalmente, talvez, o do mundo do trabalho, tornam, né, essa situação muito mais complexa, né, então, quando não se tem garantido um direito, né, à educação infantil em período integral, com desenvolvimento integral e de qualidade, né, socialmente referenciada, isso acaba se tornando um obstáculo para que a mulher, né, ocupe outras funções, né, na sociedade, especialmente no mundo do trabalho, e isso, mais uma vez, prejudica a autonomia, a emancipação, né, a melhoria da qualidade de vida e, inclusive, a visibilidade da mulher em outras funções para além, né, da maternidade, dos cuidados maternos, dos cuidados com a prole. Então, quando nós pensamos, né, nas nossas colegas mulheres e que, inclusive, incentivamos, né, que mais mulheres participem do mundo, do universo político, mais mulheres se candidatem, né, aos executivos e aos legislativos, né, estaduais e federal, nós também pensamos nas mulheres como fomentadoras, né, de ações afirmativas, de políticas sociais públicas, né, voltadas para essa emancipação da mulher, porque ela própria, né, mulher, sente na pele todos os dias, né, o que é ser mãe, e sem as condições, a maioria, né, das mulheres, sem as condições mínimas, né, as condições objetivas necessárias para que ela também possa exercer outros papéis sociais que não apenas os da maternidade, que já é muito e que é forte, né, e não nos eximimos, né, desse papel, mas para além disso, né, provocar a ruptura, né, com uma visão cultural sexista, né, de que exclusivamente às mulheres cabe um papel de cuidados, né, com a prole, com os trabalhos domésticos, e ao homem, por exemplo, cabe que quase exclusivamente, né, a função estratégica, né, no mundo do trabalho, de poder, de tomada de decisão, de liderança, né, e assegurar
à criança, um direito público subjetivo que é a educação, desde a mais tenra idade, desde os 0 aninhos, né, como é previsto inclusive no PNE e na LDB, é também assegurar à mãe condições mínimas necessárias para que ela tenha a tranquilidade, né, de desenvolver suas outras habilidades, suas outras competências sociais no mundo do trabalho, entendendo que o seu filho está bem assistido, né, tem a educação garantida, cuidados, alimentação, né, para que ela também possa se emancipar. E apenas para fechar, nós precisamos pensar, como a professora Lívia muito bem colocou, né, a garantia dos recursos do Fundeb para ampliação, né, e universalização do acesso à educação infantil, de 4 e 5 anos, mas também da pré-escola, né, das creches de 0 a 3 anos, nós precisamos ficar muito atentos aos conselhos, né, os organismos de controle social da aplicação do Fundeb, da aplicação fidedigna, né, do custo aluno-qualidade, para que esses recursos sejam efetivamente implementados para garantir o cumprimento das metas do PNE, né, só para termos uma noção, todos esses conselhos, né, de controle social e de aplicação de fundos e de fomentação de políticas públicas foram destituídos e desconstruídos, né, nos últimos anos, e nós precisamos fortalecê-los. Um exemplo bem sério aqui no Distrito Federal, por exemplo, recursos destinados às creches estão sendo retirados das creches para pagamento de serviços terceirizados. E quando a gente tem um conselho forte, um controle social forte, né, muito provavelmente isso não aconteceria. E esses organismos, essas entidades de controle social precisam também ser compostas majoritariamente por mulheres. Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.